Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e assaltante. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Por isso Jesus continuou: Eu afirmo a vocês a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de outra vez. Glória a Deus. Pai amado e querido, que o Senhor traga, meu Deus, aos nossos corações nesta manhã a revelação da Tua verdade para as nossas vidas, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta hora, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar, meu Deus. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor e que o Senhor esteja aqui falando aos nossos corações, ó Deus, em o nome de Jesus, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para receber a semente da Tua palavra e possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Glória a Deus. Pode se assentar. Jesus contou aqui uma parábola. Na verdade, em muitas das suas pregações, Jesus faz essa comparação para que as pessoas pudessem entender. Essa era uma situação naquela época em que muitos ali eram pastores, sabia como que acontecia, como funcionava, sabia todas as coisas. E é interessante nós observarmos uma coisa que ele nos fala, irmãos. Quem aqui já viu uma ovelha? Levanta a mão. Só? Levanta a mão, irmãos, deixa eu saber. É engraçado que a ovelha é um dos animais mais indefesos que temos. Ela não tem defesa nenhuma. Nenhuma. Ela confia inteiramente no pastor, naquele que cuida dela. E é interessante também que ela é um dos animais mais medrosos que tem. Ela tem medo de tudo. E ela confia no seu pastor. Tanto é que normalmente, na verdade, poucos são os casos em que a ovelha só tem um pastor. Normalmente eles vão de 2. Por quê, irmãos? Porque a ovelha se acostuma tanto com o seu pastor, que se ele precisar se ausentar, ela vai morrer, porque ela não vai aceitar. Ela não vai ouvir a voz de outro que ela não conhece. Ela não vai nem comer e nem beber. Então ela vai morrer. É por isso que normalmente fica-se de 2. E normalmente não se vende uma ovelha para outro pastor. A ovelha é vendida para o matadouro, não para outro pastor. Porque ela não vai se acostumar, ela não vai ouvir a voz de outro pastor. E ela vai acabar morrendo. Isso nos leva a pensar. Jesus aqui diz que quem é o pastor? Quem é o pastor, irmãos? Ele é o bom pastor. Ele está comparando. Eu sou o bom pastor. Porque o pastor cuida da sua ovelha. Ele ensina a ovelha. Ele alimenta. Ele a defende de todos os perigos. E será que verdadeiramente nós temos conhecido o nosso pastor? Estamos atentos à sua voz?
Sabemos discernir quando é Ele que nos fala ou quando é outra voz. É interessante quando a gente é recém-convertido, que a gente fica meio confuso, né? Você ouve, aí você não sabe se foi a gente, se foi Deus, se foi o diabo. Quem que está falando? Por quê, irmãos? Porque nós ainda não aprendemos a ouvir a voz do nosso pastor. Ainda não aprendemos. E como que a gente aprende a ouvir e discernir a voz de uma pessoa? Vivendo, andando com ela, lado a lado, em todo o tempo. Não existe como eu falar para você, olha, a voz do fulano é assim, assim, assim. Não adianta, irmãos. Não adianta. É algo que nós mesmos precisamos aprender. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E se é algo que normalmente é esporádico, acontece uma vez ou outra, nós vamos continuar muitas vezes sendo enganados. Porque vai chegar a voz de outras pessoas parecidas, mas parecido não é igual. E muitas vezes vão chegar falando coisas que, se a gente não conhecer, nós vamos nos deixar levar. Nós vamos ser enganados. Nós vamos ser enganados. E é tão interessante que a ovelha, ela tem tanto medo que ela tem medo até às vezes da água. Se tiver uma água turva, barulhenta, ela não bebe. O pastor tem que ir lá pegar a água e colocar para ela tomar. Por isso, quando Davi nos fala ali no Salmo 23, ele nos diz: leva-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha, para que ela possa saciar a sede dela, ela precisa beber água num lugar tranquilo, num lugar calmo. E aprender, irmãos, é pela repetição. A gente começa e vai repetindo, 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 até que é algo automático. Já viu quando a gente vai aprender a dirigir? No começo você fica desesperado. Ai, meu Deus, tanta coisa. Freia, acelera, pisa aqui, retrovisor, ali, ali. E um monte de coisa, você fica desesperado sem saber o que é que você faz. Apavora o carro. E depois que a gente aprende, é algo automático. Nem se lembra que tem que fazer um monte de coisa, você já faz automaticamente. Você já olha, já senta, já coloca o cinto, já dirige sem preocupar com tudo que você está fazendo. Mas é algo que nós precisamos aprender. A palavra do Senhor nos diz aqui que tem o ladrão, aquele que vem para matar, roubar e destruir. O ladrão é aquele que nos engana. O que é um engano, irmãos? O engano é um pouco de verdade misturado com um pouco de mentira. Tem verdade? Tem. Mas tem mentira? Também. Por isso é um engano. Não é que é tudo mentiroso, não. Porque na verdade, se fosse tudo mentiroso, era fácil da gente saber discernir. O engano é uma mistura de verdade com mentira. E por isso que muitas vezes muitos são enganados, porque não conhecem a verdade. Se eu não conheço algo, alguém vai me enganar facilmente, irmãos. Facilmente alguém vai me enganar, porque vai chegar falando assim, olha, isso aqui é uma Bíblia. Olha, tem até uns hinos aqui. E aí começa a falar umas verdades, fala de Jesus e fala sobre os céus. E aí eu vou olhar e falar, é mesmo, né? Fala tanta coisa, vai ver que é mesmo.
E é por isso, irmãos, que tantas pessoas têm sido enganadas. Porque elas não conhecem a verdade. E, na verdade, elas não conhecem o verdadeiro pastor. E não aprenderam a ouvir e discernir a voz dele. Não é algo que eu possa ou deva depender de alguém, irmãos. Então, eu ouvi isso, será que vem de Deus? Quando a gente não sabe, a gente procura. Mas você vai ficar a vida inteira dependendo da pessoa? E aí, será que eu ouvi isso é a voz de Deus ou não é? É engraçado quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente aprende a ouvir, a gente não se engana. É igual o carro, já viu? Às vezes eu estou lá em casa, quando o Marco Antônio sai, e quando ele está chegando, eu falo para a Vitória, Vitória, seu pai está chegando. Mãe, como que você sabe? Eu falo, é pelo barulho do carro, minha filha, você não está ouvindo o carro chegando? Nós aprendemos, irmãos, mas requer tempo, é um hábito. Quando a palavra do Senhor nos fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que passa de vez em quando. Habitar quer dizer morar. Morar. Você passa lá na sua casa de vez em quando? Dá uma passadinha lá assim? Não. Todo dia você está lá. Toda hora você está lá. Porque você mora ali. Esse é o habitar que nos diz no Salmo 91. É estar constantemente, dia após dia, todo instante diante do Senhor. É assim que nós vamos aprender a discernir a voz dele. É assim que nós vamos aprender para que nós não sejamos enganados. E não se deixe enganar, o diabo é astuto. Ele não vai chegar te falando muitas vezes uma coisa que você sabe que ele vai te enganar. Exatamente por isso que nós falamos. Quantas pessoas são enganadas, se levantam aí falando, pregando enganos, e muitas, atraem muitas, porque elas não aprenderam a ouvir a voz de um pastor. Elas são ovelhas que não têm pastor. Então elas ouvem qualquer um que parece. Normalmente, ovelha escuta somente a voz do seu pastor. Aí eu ainda vi um vídeo anteontem, onde o homem estava no lugar com as ovelhas, ele andando e as ovelhinhas atrás dele. E ele falou, não, pode voltar para trás, eu não sou pastor de vocês. E elas continuaram seguindo ele. Ele teve que parar e brigar com as ovelhas para elas irem embora. Então aquelas ovelhas estavam bem confundidas, irmãos. Bem confusas. Irmãos, quantas vezes nós temos sido enganados porque não reconhecemos a voz do nosso pastor. Na verdade, muitas vezes nós nem conhecemos quem é o nosso pastor. Quantas vezes? E nós vamos continuar sendo enganados até que nós possamos aprender. Pare de deixar ser levado por toda e qualquer palavra. Pode parecer, como a pastora Tânia disse, mas não é. Pode ser bem parecido, quase idêntico, mas não é. Não é o pastor, não é a voz dele, não é o que ele faria. Jesus nos fala com isso, irmãos, sobre a necessidade que nós temos de ter um encontro com ele. É algo tão precioso quando o Senhor nos dá essa liberdade de entrarmos
eu acredito que muitos de nós ainda, como se diz, não caiu a ficha. Antes, ninguém podia entrar diante da presença de Deus. Ninguém, a não ser o sumo sacerdote, que era preparado por anos, anos, anos e anos. E quantas vezes que ele entrava diante do Santo dos Santos? Uma única vez no ano. Imagina, você podendo só chegar diante do Senhor para orar, para apresentar todas as suas causas uma vez no ano. E na verdade nem podia, você precisava de um representante, que era o sumo sacerdote. E quando Jesus veio, e o sangue dele foi derramado ali na cruz do Calvário, e ele entregou o seu espírito, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Toda e qualquer separação que havia entre Deus e os homens foi quebrada. Agora, em qualquer lugar, nós podemos falar com Deus. Nós podemos nos achegar. Nós podemos aprender dele. Quando a palavra do Senhor nos diz, não é necessário que ninguém vos ensine. Vocês têm a mim. Mas muitas vezes nós estamos esperando que outra pessoa faça por nós, irmãos. Estamos dependentes. O meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento de quem é o nosso Deus. Conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Por isso, quando o Senhor nos fala, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Porque se eu não conhecer essa verdade, se eu não estiver diante de Deus buscando, eu vou facilmente ser enganado. Eu vou deixar de seguir o meu pastor. E é por isso que muitos têm ficado pelo caminho. Porque não conhecem. E aí vem outro e fala algo diferente, algo que não é verdade, e a pessoa dá crédito. Já viu quando você conhece uma pessoa? Eu me lembro de uma situação, irmãos. Uma vez, uma amiga minha, de muitos anos, se levantou uma situação onde estavam acusando ela de ter um caso com o marido da pastora. Olha, eu acho que a fulana está tendo um caso com o marido da pastora. E aí o dia que vieram me falar isso, eu falei assim, não, isso não é verdade não. Como que você sabe que não é verdade? Vai que é, a gente não conhece bem assim as pessoas. Eu falei, não, eu conheço essa pessoa e eu sei que isso não é verdade. E assim, irmãos, muitas pessoas ficaram ali em dúvida. Ai, mas será? 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 Mas quando nós conhecemos, nós sabemos a verdade, ninguém nos engana. E ali depois, mais para frente, se descobriu que não tinha nada. Que ela não tinha, como se diz, culpa no cartório, que não tinha nada a ver, aquilo era, sei lá, quem inventou aquilo. E aí eu fiquei só observando quantas pessoas ficaram ali em dúvida. E quantos de nós estão em dúvida, porque o diabo se levanta e coloca situações na nossa vida para nos fazer duvidar e questionar sobre o nosso Deus. Mas quando nós lemos lá no Salmo 23, ali aquele salmo nos fala sobre um pastor, o nosso pastor.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando esse nada me faltará, de nada eu terei falta, tudo que eu preciso. Mas não é tudo que eu quero, irmãos. De nada eu terei falta. E ali vai falando sobre esse pastor, sobre o cuidado, sobre nós conhecermos esse pastor. Será que você conhece o seu pastor? Não o pastor dessa igreja, eu estou dizendo o seu pastor. Será que você conhece, irmãos? Quantas vezes nós somos enganados da mesma forma que eu citei aqui? Chega alguém, olha, você viu fulano? Fulano fez isso. E aí você que não conhece a pessoa já fica pensando, mas pode ser mesmo, né? A gente não pode confiar em ninguém, ainda usa, né? Não, gente, hoje não pode confiar em ninguém. Quantas vezes nós temos sido enganados, irmãos? Estamos muitas vezes longe, distantes. O véu está lá. A porta está aberta. Eu tenho livre acesso, eu não preciso de mais ninguém. Mas muitas vezes eu estou no comodismo. É cômodo que alguém faça por mim. Que alguém pague o preço por mim. Porque requer sair do meu lugar, da minha zona de conforto. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. A zona de conforto pode ser um lugar muito agradável. Mas não é ali que você vai crescer e nem produzir. A zona de conforto é um lugar, na verdade, muito perigoso. E nós precisamos despertar. Nós queremos tantas coisas, mas nós não queremos buscar. Nós queremos muitas vezes até um milagre, mas não queremos buscar. Não queremos ir atrás do pastor. Não, vocês vão seguindo aí me falando como que é. Como que funciona. E é por isso que tantos estão aí pelo caminho, desviados, afastados. Ah, aconteceu isso e eu me entristeci. Quantas vezes alguém já aconteceu alguma coisa na igreja que se entristeceu, irmão? Levanta a mão. Levanta a mão, irmãos. O restante está mentindo. Porque eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós já aconteceu alguma coisa, seja aqui ou na igreja anterior, em qualquer outra, que nos entristeceu. Mas sabe o porquê de alguns ficarem e alguns saírem? Depende quem nós estamos servindo. Você está na igreja servindo a quem? Seu pastor é o pastor que está aqui nesse púlpito, um homem, uma mulher feito de carne e osso, com muitos defeitos, e aí quando ele cai, você também cai? Ou você está, como diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para onde? Para os montes. É de lá que vem o meu socorro. É lá que está o meu verdadeiro pastor. Aqui tem uma pessoa como você, que também é ovelha do mesmo pastor, mas que se dispôs a servi-lo, mas que tem defeitos. E aí quando nós olhamos para o homem, nós vamos desanimar, não. E é por isso que a gente ouve tanta coisa. Eu não fui mais na igreja porque aconteceu uma coisa lá, e eu fiquei tão triste com fulano que eu saí da igreja. Se você estiver aqui por causa do pastor José Henrique, da pastora Tânia, do pastor Marco Antônio, da pastora Shirley, você vai se decepcionar muito. 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 Porque todos são falhos humanos, todos erram, todos irmãos. Todos. Eu me lembro que o bispo falava uma coisa muito interessante. Ele falava: irmãos, se eu ainda não te decepcionei, não fique triste, porque eu ainda vou te decepcionar.
Como assim que você está falando isso? É verdade, irmãos. Nós vamos errar mais cedo ou mais tarde. Mas o problema é em quem nós estamos esperando. Talvez você está triste porque o seu pastor não é Jesus. Assim como muitas pessoas estão aí fora do aprisco, porque o pastor delas nunca foi Jesus. Sempre foi um homem, uma mulher, que é um ser humano falho. As minhas ovelhas me ouvem e me seguem. E mesmo esse pastor nunca vai errar. E mesmo que ele faça algo que eu não goste, eu sei que ele me ama, que ele está cuidando de mim. A vara é para corrigir muitas vezes, é para consolar. A vara do pastor ali, muitas vezes, ele tem que quebrar a perna da ovelhinha. Sabe aquela ovelha rebelde que vai desgarrada? Ela vai morrer, irmãos. Então, o que o pastor faz? Vai lá, parece uma coisa dura, né? Vai lá, quebra a perninha da ovelha, enfaixa a perninha da ovelha. Aí você pensa, nossa, aí agora ele joga ela lá e a coitadinha da ovelha tem que andar com a perninha quebrada. Não, irmãos. Aí a partir de agora ele tem que carregar aquela ovelha com ele até ela melhorar. Para quê? Ela vai aprender a nunca mais sair de perto do pastor. Nunca mais. Ela ficou aqui, ó, todo o tempo. Ele carrega ela. Vai todo o tempo carregando. Não pense que quando você está ferido, Deus se esqueceu de você. Você está aqui, ó, bem pertinho dele. Você não está caminhando, ou muitas vezes sem nem conseguir caminhar. Você está aqui. Ele está te carregando. Se ele é o seu pastor, pode confiar, porque ele tem o melhor para a sua vida. Mas aprenda a conhecê-lo, a ouvir a voz dele, para que você saiba discernir. Não, essa não é a voz do meu pastor. Para que você não seja enganado. Não seja enganado. O nosso Criador, o nosso fabricante, é Ele que sabe como nós funcionamos. É Ele que sabe todas as coisas que nós precisamos. E como que eu vou saber? A gente tem aquela mania de comprar uma coisa, chega em casa e tuf na tomada, não é assim? Aí a hora que o trem... Nossa, deixa eu ler aqui o manual para ver o que aconteceu. Depois que o negócio deu errado, a gente vai procurar. Está aqui, ó. Esse é o seu manual. Quer saber como é que funciona direitinho, como que é o desempenho? Está aqui. Está aqui. Esse é o manual. E você tem livre acesso ao fabricante. Vá diante dele. Procure. Conheça o seu pastor. Não seja mais enganado. Não seja mais enganado. Feche os seus olhos. Hoje é um culto de Santa Ceia. E a palavra do Senhor nos diz para nós julgarmos a nós mesmos. Deus é tão maravilhoso que Ele colocou isso dentro de nós, irmãos. Nós temos esse sentido daquilo que é certo, daquilo que é errado. Oh Deus, nesta manhã nós te bendizemos por estarmos aqui, na tua presença, na tua casa, Senhor, podendo te buscar, meu Deus, mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso bom pastor, aquele que já deu a sua vida pelas suas ovelhas, aquele que já pagou todo o preço por cada um daqueles que querem ser a tua ovelha, que querem te seguir. Mas eu te peço nesta manhã, o Senhor é aquele que sonda as mentes e os corações, sonda-nos nesta hora. Cada um dos que estão aqui, dos que não podem estar aqui, cada um, Senhor, sonda a nossa mente, nosso coração. Atrai a cada dia o nosso coração a Ti, Senhor.
para que saibamos, ó Deus, conhecer ao Senhor e reconhecer a Tua voz. Oh Deus, em o nome de Jesus, traga aos nossos corações fome e sede da Tua verdade, Senhor, da Tua presença, meu Deus. Que seja isso que ocupe o primeiro lugar nas nossas vidas. Que seja o primeiro, meu Deus. Que possamos Te buscar com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que nós possuímos. Meu Deus, desperta a Tua igreja. Que o Teu povo não seja enganado porque falta conhecimento. Que possamos conhecer ao Senhor, de andar lado a lado, todo o tempo, todo instante, Senhor. Mesmo nos piores momentos, para que o Senhor possa nos carregar, para que o Senhor possa nos colocar bem pertinho do Senhor, bem pertinho. Olha por cada um de nós, Senhor. Os tempos são maus, ó Deus, mas a nossa provisão, o nosso socorro, o nosso sustento vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, não para nós, nem para as pessoas, nem para as circunstâncias, mas para o nosso pastor. Para o nosso pastor. Cuida de nós como as Tuas ovelhas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.